Então, agora, dando início à nossa primeira parte desse ciclo de palestras, a gente vai ter a primeira bolsa sobre Kempi Ryugaku. Quem vai apresentar sobre essa bolsa de estudos é o Leonardo Jun Akagi, acho que eu falei certo, espero que eu tenha falado certo, que ele é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Mackenzie, ex-bolsista Kempi Ryugakusei, na província de Oita, que estudou por 1 ano o idioma japonês na Universidade Beppu. Então, por favor, uma salva de palmas para o Leonardo. Alô, alô, boa tarde. Meu nome é Leonardo. Eu sou ex-bolsista para Oita, né? Oita Kendinkai. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência lá, tá? Eu queria, primeiramente, agradecer a CBEX, né, pela oportunidade de estar palestrando aqui, tá? Então, vamos lá. Tá. Bom, falar um pouco sobre o Kempi Ryugaku, tá? Kempi significa a bolsa da província, né? A província é como se fosse o estado, né? Aqui no Brasil, né? Tem o estado de São Paulo, o estado de Minas, e a província é como se fosse o estado lá no Japão, tá? E o Ryugaku é o intercâmbio de estudo, né? O estudante estrangeiro. A bolsa ela é para pessoas entre 18 e 30 anos, costuma requerer descendência, ele é idealmente para recém-graduados, não necessariamente na área de formação, e a duração é de entre 3 meses e 1 ano. No caso na bolsa para Oita, você não necessariamente precisa ter uma graduação ou não. Eu já fui para lá formado, e aí acabei estudando o idioma japonês, mas tem 2 bolsistas agora lá em Oita que estão cursando a faculdade aqui no Brasil e conseguiram a oportunidade, né, tiveram a oportunidade de estar estudando o mesmo curso lá no Japão, tá bom? É isso. Falar sobre um pouco do subsídio, tá? O valor da bolsa é de 95 mil ienes por mês. Isso dá mais ou menos, deu mais ou menos, né, R$ 4.200 na cotação, né, de 2022, que eu fui para lá no ano passado, e uns $950, tá? O que está incluso é a mensalidade escolar, o material didático e o seguro médico. O que não está incluso é a passagem de ida e volta, a hospedagem, a alimentação, transporte, viagens de lazer e despesas iniciais. No caso da hospedagem, eu deixei como não incluso, mas como o valor do subsídio é de 95 mil e a hospedagem era de mais ou menos 25 ou 30 mil ienes, eles falaram para a gente pegar esse valor do subsídio e também pagar a hospedagem, tá bom? Um pouco sobre Oita, né? Oita fica no sul do Japão, na ilha de Kyushu. Ele tem mais ou menos 1.200.000 habitantes, tá? É um lugar quente, tá? Bem quente, na verdade. E ele fica perto de Fukuoka, né? Que eu acho que é a maior cidade da ilha de Kyushu, tá bom? Sobre Beppu, Beppu é uma cidade turística dentro do Japão. Ele tem o maior número de onsens no Japão, né? Onsens, para quem não sabe, são as águas termais, tá bom? E ele é muito famoso por causa dos onsens, né? Das águas termais. E também porque ele tem a Beppu Jigoku, que ele é um parque, um parque, né? Que tem as águas caudantes, tal, e aí as pessoas vão lá visitar e dar uma olhada como que funciona essas águas e tudo mais, tá? E também pela comida a vapor. Aqui, ó, a gente pode fazer a comida no vapor também, né? Tem um sabor diferente também. E esse é um vídeo de um restaurante muito famoso lá, tanto é que já apareceu no Globo Repórter. Eles fizeram já uma matéria sobre Beppu e o jornalista foi lá também nesse restaurante para experimentar, tá bom? E aí a gente também viajou bastante pelo subsídio, é um valor muito bom, dá para viajar, deu para se alimentar bem, né? Não passou fome e tal. E é isso.
um pouco das fotos, né? Lá é uma cidade litorânea, mas de um lado assim você só vê mar, assim, do outro lado muitas montanhas lá, né? A ilha de Kyushu, né? Beppo também tem muitas montanhas, então de um lado você só vê mar, do outro lado você vê bastante montanhas. Como eu fui lá para estudar o japonês, né? Eu fui estudar o japonês e também tive que prestar o JLPT. Eles pedem para os bolsistas terem pelo menos o N4 para já entrar lá e estudar para o N3, tá bom? E os professores, eles são bem simpáticos, eles são bem atenciosos, eles entendem o lado da pessoa, né, que não tem o domínio do idioma, então eles são muito bem preparados para receberem estrangeiros, tá? E eu estudei numa escola de estrangeiros, então lá tinha bastante gente do Sri Lanka, assim, acho que 90% da escola era só do Sri Lanka mesmo, que eles vão lá para trabalhar, mas eles precisam aprender pelo menos o básico do japonês para poderem ingressar no mercado de trabalho. E também tem muito chinês, coreano, francês, taiwanês, tá? E aí o processo seletivo que eu tive aqui no Brasil, né, para poder ir para o Japão, eu tive que fazer uma carta em japonês para o Kencho, explicando, né, o motivo de eu ter ido para lá, por que eu queria ir para lá, o que eu tenho de ligação com a cultura, tá? E eu tive que apresentar também o Koseki, que é como se fosse um histórico, né, falando de onde que veio os meus antepassados, falando de onde que veio o meu avô, e como o meu avô ele é de Oita, eu tive essa oportunidade de ir para o Japão através dele. Eu tive que também apresentar meu histórico escolar, do ensino médio e da faculdade, em português e japonês. E também tem que ser ativo na associação, né? Tá bom? E é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade de novo, tá? E obrigado por me escutar. Leonardo. Então, agora a gente vai ter uma segunda palestra parecida com essa, mas não igual, que é o Kenpi Kenshu. Quem vai fazer a apresentação para a gente agora é o Douglas Mitsuo Sugimoto, que ele é bolsista Kenpi Kenshu 2022 na divisão cultural do governo da província de Yamaguchi. Então, fazendo favor, uma salva de palmas para o Douglas. Boa tarde. Eu vim falar sobre a bolsa modelo Kenpi Kenshu e eu decidi fazer isso tentando exemplificar o conteúdo da apresentação, contando como foi todo o meu processo de seleção de bolsa. Então, quem quiser pode tirar foto dos slides enquanto eu conto a minha história, que começa em 2019, perto de me formar, estagiando, mas tanto quanto desiludido com as perspectivas do mercado de trabalho e com uma vontade imensa de conhecer o Japão. Eis que chega o meu irmão e me fala: "Ei, eu quero ir para o Nihon." Aí eu falo para ele: "Eu também." Então a gente pesquisou e decidimos ir numa agência, porque o plano inicial era ir como decassegue, para trabalhar em fábrica. Aí a gente junta dinheiro e corre atrás de documento e tudo mais, mas chega o fim do semestre, a faculdade devolve as minhas horas complementares e eu não ia conseguir me formar. Aí no fim foram o meu irmão, a namorada dele, um amigo nosso, e eu fiquei todo tadinho, chateado, refletindo sobre a vida. Eis que chega a minha mãe e fala: "Oh, querido, é meu filho favorito. Não sei se você sabe, mas lá, quando eu tinha a sua idade, eu fui para o Japão com uma bolsa de estágio na província do Seuditchan. E eles estão com um processo seletivo aberto." Aí eu pensei: nossa, que legal, mas qual é a província do meu Ditchan? Porque eu não sei se isso acontece com vocês também, mas eu sempre soube que eu era descendente de japoneses. E nunca parei para pensar de quais partes do Japão que veio a minha família. Aí a minha mãe me contou onde nasceu o meu Ditchan,
onde nasceu a minha Batian, por onde eles chegaram ao Brasil, e a mesma coisa do lado do meu pai, de onde vieram os meus bisa e onde nasceram os meus avós, já aqui no Brasil. E para quem não sabe ao certo as suas origens, a melhor fonte é sempre a nossa própria família, perguntando, conversando. É bom até para fortalecer os laços, mas se por algum motivo você não tem como ter essa conversa, existe um site vinculado ao Museu da Imigração Japonesa que tem os dados, as informações dos imigrantes que chegaram por nome, sobrenome, ano de chegada e província de origem. E é um bom ponto de partida para quem tem interesse nesse modelo de bolsa. Aí, depois dessas conversas, eu fui no Kendinkai de Yamaguchi para conhecer. E lá eles me explicaram que eles são uma associação assistencial cultural, criada, entre outras coisas, para preservar as tradições de Yamaguchi, e que essa bolsa Kemp Kenshu tem como objetivo aperfeiçoamento profissional dentro de empresas privadas japonesas ou em instituições públicas dentro da província. Mas eu acho que, principalmente para essas bolsas que pedem uma ligação sanguínea, essa é, na verdade, uma oportunidade que a gente tem de entender melhor as nossas raízes e de conhecer a terra natal dos nossos ascendentes. E depois dessas conversas, a Kaicho-san, que é a presidente da associação, ela falou que eu poderia participar do processo de seleção, que era só confirmar com ela e aparecer no dia da prova. E chegou o dia da prova, eu e mais 3 meninas, para 3 vagas, a confiança estava lá no alto. Aí eu com meu japonês de pet, né, que eu até entendo algumas coisas, mas na hora de responder é wan para cá, wan para lá, e complicado. Tinha quase certeza que eu não ia passar, mas fiz a prova, fui para a entrevista e ainda bem que eles deixaram sem português, porque acho que eles perceberam que com o passar do tempo, muitos dos hábitos japoneses foram se perdendo de geração para geração, inclusive o hábito de falar japonês em casa. Mas, ainda assim, eu saí de lá bem pessimista, já pensando no que fazer da vida, até que a Kaicho-san me chama para conversar, para falar que eu tinha sido selecionado, que era para eu aproveitar as festas de fim de ano e que em janeiro ela me passaria mais informações. E saindo do Kendinkai, eu vi um cartaz escrito Koshukai 2020. Aí eu olhei e pensei, nossa, o que é isso? E a minha mãe com um suspiro, na minha época, quando ainda nem era a Cebex, eu participei do Koshukai e fiz grandes amigos que tenho contato até hoje e aprendi muita coisa que me ajudou na minha viagem para o Japão. Você deveria fazer. Aí eu, ok, pode ser bom. Aí aproveitei as festas. Fui no Kendinkai, resolvi os documentos. E comecei 2020 com muitas expectativas e um sonho. E, simultaneamente, começou o Koshukai, onde eu reencontrei velhos amigos, eu fiz novos amigos e realmente aprendi muita coisa. E naquelas conversas paralelas, alguém vem para mim e fala, você viu aquela gripe nova lá na China? Eu, não, o que tem? Parece que está morrendo o pessoal. Eu, caramba, que péssimo. Aí passam alguns dias, alguém vem para mim e fala, ficou sabendo? Eu, o quê? Parece que a gripe chegou lá no Japão. Eu, nossa, e agora? E agora só o tempo dirá, né? E disse, a Covid chegou no Brasil,
Fecharam as fronteiras, lockdown, eventos e festivais cancelados, bolsas adiadas e tudo aquilo que a gente sabe. Só que mais para o final do ano, a Kaito-san chama os bolsistas para conversar e ela pergunta se a gente ainda queria participar da bolsa e que no ano seguinte a gente teria que preencher de novo as fichas e o currículo. Aí vira o ano, eu comecei 2021 com muitas dúvidas e um sonho, porque a situação era tão ruim quanto, ou até pior, do que em 2020. E a gente preencheu os documentos, manda para o Japão e espera, mas não melhorou e as bolsas foram adiadas de novo. Só que no fim do ano, a Kaito-san vem conversar com os bolsistas para perguntar se a gente queria participar, se ainda queria participar da bolsa e que no ano seguinte a gente teria que preencher de novo o currículo e as fichas. Aí vira o ano e eu comecei 2022 com uma grande incerteza e o mesmo sonho. Nesse meio tempo, uma das bolsistas tinha desistido e eu falava para mim mesmo que aquela seria a última tentativa. Mas o cenário já era bem mais promissor. Muitas pessoas já tinham tomado a primeira dose, algumas tomaram as doses de reforço. Aí foram voltando os eventos, os festivais, e a Kaito-san chama para conversar. Aí bate aquele medinho de experiências passadas, mas foi só para falar que os documentos já estavam no Japão, só faltava carimbar, só que o lugar onde eu trabalharia em 2020 não ia mais me receber, e eles estavam procurando um novo lugar. Aí vai passando o tempo, Jack, a cerâmica de Hagi, e os eventos foram voltando aos poucos. Aí compro minha gay, prepara as malas, separa a apostila do Koshukai, ajuda nos eventos do Kenjinkai, inclusive no Festival do Japão, em que nós do Yamaguchi Kenjinkai vendemos o exclusivo, especialíssimo Kawara Soba, criado na cidade de Shimonoseki, na província de Yamaguchi, que foi a cidade onde a minha mãe fez a bolsa dela. E acho que foi um sucesso. Vendemos tudo e, passado alguns dias, na primeira semana de agosto, eu finalmente consegui embarcar para a minha bolsa. E foi muito bom. Fui muito bem recebido, muito bem tratado ao longo de toda a bolsa. Eu consegui encontrar com meu irmão, consegui me encontrar com os amigos que eu fiz no Koshukai. Trabalhei também. Fiz algumas peças de cerâmicas, eu fiz uma imersão na cultura de Yamaguchi, conheci lugares históricos, lugares protegidos como bens materiais da província, conheci grandes mestres artesãos que são protegidos pela província por conta de seus conhecimentos e técnicas nas suas atividades, e no final de tudo eu me despedi do meu sensei de Hagiaki, dos meus colegas do Bunka Shinkoka, da associação que acolhe os bolsistas brasileiros lá em Yamaguchi, e dos outros bolsistas, Kemp Kenshu, do Peru e do México. E para mais informações, vocês podem acessar o site da ACEBEX ou entrar em contato com os Kenjinkais. Vocês podem encontrar no site da Embaixada ou no site do Kenren. E para quem quiser participar ou conhece alguém que tenha interesse em participar, Yamaguchi está recebendo inscrições. A única condição é ser descendente da província. E o meu nome é Douglas Mitsu Sugimoto. E obrigado pela atenção. Então, eu vou pedir para você ficar aqui um pouquinho, Douglas, tá bom? Eu vou chamar de novo o Leonardo, porque agora a gente vai abrir tempinho para uma ou duas perguntas, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, tanto sobre Kemp Ryugaku e Kemp Kenshu, pode levantar a mão que o pessoal já vai entregar o microfone para vocês. Você falou assim,
sobre a questão da prova e tal. Essa prova é sobre a língua? Como que funciona isso? A gente faz uma prova de japonês. No nosso caso, eles não dão resultado, porque eu acho que acaba ficando secundário pelo fato de muitas pessoas já não saberem mais falar japonês tão bem, e eles acabam dando mais importância para a entrevista, que é para saber se você vai se dedicar na sua bolsa, se você vai conseguir se virar sozinho, né? Porque para muita gente é a primeira experiência morando sozinho, morando fora. Então essa entrevista acaba pesando mais para saber se você vai conseguir se virar, se vai trabalhar direitinho, e quando você voltar, se você vai ter interesse em ajudar no Kenjinkai. Mas a prova mesmo é de japonês. E aí, mas assim, para você comunicar com as pessoas de lá e tudo, só com o seu conhecimento assim você conseguiu? Como que foi isso? No dia a dia, como eles sabem que você é de fora, eles têm muita paciência e explicam de uma forma. Se você não entende, eles tentam falar de outra forma. Ou então pega o Google Tradutor, algum dicionário, eles tentam se comunicar. Com o japonês que eu tinha era o suficiente para viver no dia a dia, para tentar manter uma conversa mais aprofundada era difícil, mas eles tentavam dentro do trabalho, para a gente se sentir em casa, né? Se sentir confortável. Posso fazer mais uma pergunta para o Leonardo? rapidinho. Rapidinho. A questão quando você foi aprender o japonês, eles ensinam de que forma? Assim, eles falam português ou inglês? Alguma coisa? Não, Só é japonês. tudo em japonês mesmo, e aí por isso que eles pedem para você ter pelo menos o N4, né? Porque eles vão ensinar tudo em japonês, né? Falando em japonês, e a gente precisa saber já um pouco do japonês. Mas é uma coisa, eles são bem didáticos, assim, eles falam mais pausadamente também, para você entender e compreender melhor, assim. Mas é tudo em japonês mesmo, tá bom? Obrigada. Então, aqui, a próxima pergunta, fazendo favor. E daí, só avisando que a gente vai ter essa última pergunta. E se alguém continuar com alguma dúvida, vocês podem conversar com os palestrantes depois no coffee break. Então, por favor. Obrigado. Para o Leonardo, essa pergunta, primeiro, parabéns pela sua experiência, sua passagem. Eu queria uma pergunta bem simples, na verdade. O que estava escrito no seu slide, o que você disse, era que o Kenpi Ryugaku costuma requerer descendência. Isso é necessidade ou é só uma convenção? Então, na verdade, isso pode variar de Kenjinkai para Kenjinkai, né? Por exemplo, de Oita precisa ter uma descendência, sim, tá? Como meu avô, ele é de Oita, então eu consegui viajar. Mas isso varia muito de Kenjinkai para Kenjinkai mesmo. Tem outros Kenjinkais que não precisa ter a descendência ou o parentesco japonês. Você saberia citar outro que não necessita? Não sei, desculpa, não vou saber. Mesmo assim, obrigado. Acho que só complementando isso, se não me engano, na parte do site do Kenren, tem todos os Kenjinkais, e normalmente nas redes sociais dos Kenjinkais, eles avisam quando que abre o processo seletivo para o Kenpi Ryugaku e Kenpi Kenshu, e avisa quais são os pré-requisitos. Então, realmente, como muda, e às vezes de um ano para o outro varia um pouquinho isso, o ideal seria vai no Kenren, vê quais são os Kenjinkais e fica de olho no processo seletivo de cada um deles, para ver quais que vai abrir para não descendentes também. Mas, normalmente, você precisa ser participante ativo do Kenjinkai. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada, então, Douglas e Leonardo.